Fala rapaziada, e aí, tudo bem? Tudo certinho? Eu sou o Adriano e você é bem-vindo ao canal do Rockston, né? 2 dias que eu estou ausente, mas é nós que residimos aqui em Fortaleza e que deixamos para a última hora para realizar a biometria. Temos muitas dificuldades, foram 2 dias de batalha, mas finalmente consegui, estou de volta aqui para fazer mais um vídeo para você no canal do Rockston. Se inscreva no canal e também curta os nossos vídeos, né? Vamos falar da situação do Ceará depois da derrota para a Chapecoense, uma derrota que ninguém contava, evidentemente. O próprio Adilson Batista, o técnico, falou que um ponto seria bom, e depois disso foi mal interpretado, queria partir para a vitória, mas enfim, acabou dando tudo errado. O Ceará perdeu uma derrota que ninguém contava, complicando aí a situação alvinegra na competição. Se o Ceará tivesse vencido, a Chape estaria numa situação bem mais confortável. O Fluminense foi derrotado, o Botafogo foi derrotado na rodada, e isso ajudou. Culminou também no final da rodada com o empate do Cruzeiro sem gols com o time do Avaí. O time do Cruzeiro, na minha opinião, tem a situação mais delicada. Tem um bom elenco, mas o time não vence. São 11 jogos de vencibilidade, porém 8 jogos que empata. Esse pilotão aí que está brigando contra o rebaixamento, incluindo Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Botafogo, são equipes que têm dificuldades de finalização, equipes que marcam poucos gols. Tomam poucos gols, algumas como Cruzeiro, Ceará, têm defesas arrumadas, mas têm dificuldades de marcar gols. A situação do Cruzeiro é mais complicada porque o time tem 7 vitórias apenas na competição, é muito pouco. O Ceará já tem 10, o Botafogo já tem 11, e o Fluminense, que se aproxima mais dele, tem 9 vitórias, 2 vitórias a mais que o Cruzeiro. Restam 5 jogos, e se o Cruzeiro continuar não vencendo, qualquer tropeço assim, de outras equipes que termine empatado com o Cruzeiro, o critério de desempate primeiro é o número de vitórias. O Cruzeiro é a equipe que menos venceu dessa rapaziada que está no bolo aí na luta contra o rebaixamento. O Atlético Mineiro com 41 pontos está mais à frente, acima, mas ainda tem chances matemáticas de rebaixamento. O Fortaleza, a gente sabe, né? 42 pontos, é um ponto a mais que o Atlético, mais 3 pontos em 5 jogos. O Tricolor precisa para carimbar o seu passaporte na Série A de 2020. E o time já quer brigar pela Sul-Americana, e eu acho que com razão o time está jogando bem. O Ceará que preocupa justamente por isso, né? Pelas más atuações, o time precisa de gols, e nessa hora a dificuldade é grande. Os gols do Galhardo sumiram, não marca mais gols, não joga bem, não consegue. O Bergson, para fazer gol, também perde uns 1000 para poder fazer um. Contra a Chape foi bem feliz também. E está complicado, hein? A situação do Alvinegro, que precisa vencer, precisa ganhar pelo menos 3 jogos desses 5 para permanecer, para garantir a sua permanência, não depender de ninguém, e permanecer na Série A para 2020. Aí vamos falar do elenco do Ceará. Todo mundo está criticando o presidente, está criticando o Adilson. Realmente o Adilson tem pisado na bola em alguns aspectos, em algumas escolhas. Mas é o que acontece quando ele, Adilson, aceita pegar o bonde andando. É bem complicado você desenvolver um trabalho, ainda mais debaixo de muita pressão. O time que vinha de 10 jogos sem vencer, e tudo isso agora vem pesando para o time do Ceará. Mas o que eu quero falar de elenco é justamente jogadores que foram contratados, que estão sendo criticados agora por parte da torcida, e culpando o presidente por ter trazido alguns jogadores. Mas o Wesley foi uma das contratações mais caras da história do futebol cearense. E o presidente trouxe porque a torcida ficaria satisfeita com o retorno do Wesley. Fez um investimento grande para o Wesley voltar a vestir a camisa do Ceará, e o Wesley não entra em campo. E quando entra, não rende absolutamente nada, e vive no departamento médico. Outro jogador que foi bastante festejado pelo torcedor foi Leandro Carvalho. Foi recebido no aeroporto com festa da torcida, aquele entusiasmo. De repente o Leandro não se ouve bem. Parece que aconteceram alguns problemas aí extra-campo. Não compete a mim falar isso, eu gosto de falar mais dentro de campo. E a torcida também está se virando contra o presidente. O Lima retornou também. O Ceará fez investimento para trazer o Lima, que de longe está sendo aquele Lima da sua primeira passagem vestindo a camisa do Ceará. Então são 3 contratações que pesam aí, e que, se o presidente, não quero defender o presidente não, o presidente ele não quis pecar por omissão, contratou os 3 jogadores porque sabia que a torcida iria ficar satisfeita. Agora que não deu certo, está todo mundo aí criticando o presidente porque fez contratações equivocadas.
Aí, se não traz o Lima, se não traz o Leandro Carvalho, se não traz o Wesley, e o time estivesse nessa situação, aí a torcida iria dizer: mas não trouxe o Lima, mas não trouxe o Wesley, poderia ter trazido o Leandro Carvalho. Então, para não pecar por omissão, o presidente contratou e, infelizmente, se deu mal. Algumas situações também, como o próprio Thiago Carleto, foi outra contratação equivocada que não deu certo no Ceará. O jogador nem relacionado para o banco ia, então estava mal nos treinamentos. Aliás, o Carleto, há algumas temporadas, vem demonstrando que não tem mais aquele gás para disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Foi disputar a Série B agora pelo Vitória, foi importante nessa reta final para o rubro-negro baiano escapar do rebaixamento, mas é muito pouco para a história do Esporte Clube Vitória da Bahia. O Carleto fez o gol que garantiu a permanência do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Gol de falta e ele manda muito bem. Agora não corre, não marca. Se pudesse colocar ele só para cobrar as faltas, o Ceará ainda estaria com ele, mas não dá, né? O lateral precisa ser muito intenso no futebol de hoje, principalmente jogando uma Série A. E o Carleto está bem distante disso. Então, outro erro, o Ceará ficou descoberto. Às vezes preferiu improvisar do que ter o Carleto, mandou o Carleto para o Vitória da Bahia. Então, problema sério de elenco. O Ceará que consegue ter uma boa defesa, mas na hora de fazer os gols ficou bem complicado. Ficou concentrado apenas no Galhardo e não teve assim um outro protagonista que dividisse a artilharia. O Fortaleza tem isso, né? Tem o Wellington Paulista como artilheiro, mas tem outros jogadores que fazem gols. Tem gol do Oswaldo, tem gol do Romarinho, tem gol dos zagueiros. Aqui lá tem um gol do André Luiz também. O Edinho já marcou. Tem uma artilharia mais distribuída. E faltou isso ao time do Ceará, infelizmente, na montagem do elenco, principalmente das peças ofensivas. Faltou um pouco de sorte e um pouco também de competência na hora de contratar. Que o Alvinegro consiga permanecer na Série A, são adversários difíceis. O próximo jogo é contra o São Paulo, depois tem Flamengo, tem Atlético Paranaense, né? São equipes complicadas para o Alvinegro. São 3 jogos em casa, tem isso também, dos 5, e 2 fora. Vai terminar contra o Botafogo e pode ser dramático esse jogo na última rodada, as duas equipes precisando vencer para escapar do rebaixamento. Mas ainda depende de si o Ceará, e isso é muito bom quando você depende das suas próprias forças. O Ceará hoje não está na zona de rebaixamento, então só depende dele a sua permanência na Série A e, se permanecer, repensar esse planejamento para 2020. Valeu!